Dois amores fizeram as duas cidades, o amor de si até o desprezo de Deus, a terrestre, o amor de Deus até o desprezo de si, a celeste. Com essas duas características, características das duas cidades, como o próprio Santo Agostinho resume em seu livro A Cidade de Deus, a gente começa aqui esta breve série bem curtinha sobre as duas cidades. Tentar aqui, de uma forma bem sintética, bem simples, expor mais ou menos a origem, segundo Agostinho, dessas duas dimensões humanas, que são as duas cidades, o desenvolvimento delas, a história do mundo, da criação, e o fim, ou o termo final dessa existência que aparentemente é dualística, mas como a gente pretende mostrar aqui, não. Não é bem dualística, é uma visão unitária da realidade, no qual englobam duas dimensões, que são participantes da mesma realidade. Então a primeira pergunta que a gente pode fazer é: por que cidade? Por que Santo Agostinho usa dessa analogia simbólica das cidades para poder tratar de um tema que é vamos dizer, a resposta humana para a realidade, a resposta humana para a sua história no mundo, A palavra cidade, como todo mundo já deve ter ouvido alguma vez, ela deriva da palavra grega polis, Então, uma polis era aquilo para os gregos, o local de convívio humano, convívio até político, sobretudo político, mas é um local onde as pessoas se unem em sociedade. Então a polis é a cidade no sentido concreto. Existia também a ideia de cosmópolis, que já é uma cidade que agrega não só uma pequena comunidade de pessoas, de associados, mas já vamos dizer, uma grande diversidade, até de línguas, até de culturas, Então é uma cidade no sentido grande, cosmopolita, mais universalizante do que a própria polis, mas a própria ideia de cosmópolis já inclui como uma unidade básica a ideia da polis. No latim, cidade, ou polis, era designado pela palavra civitas. Civitas tinha um sentido mais de sociedade. Na verdade, eram duas palavras, civitas e urbs. Urbs no sentido da cidade concreta, ou da polis, mesmo que fosse uma cosmópolis, uma cidade mais universalizante, mais cosmopolita. Então, o urbs era utilizado um termo, tanto na época lá do Agostinho também, para designar a cidade concreta, e civitas como uma sociedade. Então, a própria nome Civitas Dei, do livro do Agostinho, já indica, é uma sociedade divina, não no sentido apenas de cidade concreta, como uma polis, uma urbis, mas uma sociedade, o núcleo humano, propriamente dito. Então, o que é uma sociedade? A gente pode definir aqui, para fins metodológicos, o que a gente quer falar, que a sociedade é uma comunidade, ou uma espécie de vínculo, entre uma multiplicidade de homens, certo? Então, quando uma multiplicidade de homens estão unidos por um vínculo comum, certo? A gente chama aquilo de sociedade. Claro que a palavra sociedade aqui está tomada já no sentido mais lato, mais amplo, mas a sociedade começa, inclusive, na relação marido e mulher, uma unidade mais substancial do que uma sociedade, é uma sociedade entre um homem e uma mulher, sociedade matrimonial. Depois uma sociedade materna entre a mãe e os filhos, do pai, e paterna entre o pai e os filhos, e assim por diante, certo? Mas vamos ficar aqui com a ideia de que este vínculo comunitário entre uma multiplicidade de famílias ou de homens é o que a gente pode chamar aí de uma sociedade, certo? Mas uma sociedade
ela tem que guardar uma certa ordem, e ordem no sentido, claro, racional, né? Separar a palavra ordem da palavra racional, né? É meio complicado, né? É meio quase que impossível. Porém, essa ordem é uma ordem de que tipo? É uma ordem de convivência, ou seja, uma ordem de relação mútua, como a gente disse, né? De um vínculo mútuo para os fins viventes. Então, uma ordenação vital entre indivíduos, né? Ordenada, certo? E como tudo que tem uma ordem, ou seja, tem um princípio, né? E tudo que tem um princípio, obviamente, terá um fim, certo? No sentido cronológico, temporal. Então, esta ordem de convivência racional, que é a comunidade tomada no sentido de um vínculo social, né? A sociedade, né? Ela tem que ter, né? Um fim, e este fim pelo qual a sociedade busca se realizar deve ser um fim ótimo, ou seja, um fim desejável, um fim até idealmente perfeito, né? Seja ele o fim coletivo, seja ele o fim individual, certo? Porque na realização individual abre-se a possibilidade da realização coletiva, e na realização coletiva, obviamente, você admite a realização individual, certo? Então, este fim ótimo, ele vai vir para a sociedade como um objetivo, né? Que tem idealmente um caráter de perfeição. E qual é o objetivo de caráter de perfeição da natureza humana? Fica óbvio que é a felicidade, certo? Então, para que uma sociedade ela encontre esse objetivo ótimo, né, pelo qual, né, o vínculo propriamente dela está fazendo sentido, vamos dizer assim, né? Este vínculo faz sentido em vista desse fim, né? Porque não teria o porquê um vínculo entre uma multiplicidade de homens se todos eles, numa certa medida, desejassem o mesmo objetivo, trabalhassem em prol desse mesmo objetivo. E esse objetivo é o objetivo da natureza humana, certo? Não é um objetivo prático qualquer, um objetivo, sei lá, individual, coletivo qualquer, certo? Mas é um objetivo que permeia a própria natureza humana, e a própria sociedade deriva, né? É uma característica derivada dessa natureza humana. Então, a própria sociedade, tomada como, né, uma ideia abstrata aqui, a própria sociedade também busca, né, a felicidade que lhe convém. Da mesma forma que o indivíduo busca a felicidade, né, que a sua natureza o incita, certo? Então, esse é o objetivo da sociedade humana, né, da cidade, vamos dizer assim. Sendo a felicidade, certo? Para a busca dessa felicidade, é preciso, né, que duas características desse objetivo sejam bastante, vamos dizer, visíveis ou apreensíveis pela inteligência, que é o gozo e a segurança. Então, toda a cidade ela deve oferecer para o fim da felicidade daqueles que se associaram, né, um certo grau de gozo, de alegria, de prazer, e também um certo grau de segurança. Então, toda cidade ela tem que oferecer uma certa certeza, né, um grau de certeza, um grau de segurança, um grau de alegria e de prazer, certo? Então, por conta disso, acredito eu, Santo Agostinho, ele encontra na analogia com a cidade, né, o símbolo perfeito para poder, né, deixar bem claro que o homem, né, como tal, ele tem uma natureza
E essa natureza, ela deriva de um princípio, ela busca um fim ótimo, certo? Fim este que, se não for alcançado, implica, né, na corrupção dessa natureza, certo? Então a cidade de Deus seria o quê? Seria um tipo de sociedade, um tipo de comunidade humana unidos por um vínculo, certo? Um vínculo de natureza, certo? E nesta natureza um fim ótimo, que é coletivo e individual, pelo qual esse objetivo, a felicidade plena, que oferece tanto gozo quanto segurança, poderá um dia ser alcançado. E aqueles que não, né, realizam essa natureza, não vão alcançar essa medida de gozo e segurança, muito menos de felicidade, certo? Então, esse é o panorama, né, das duas cidades. Por que cidade? Cidade é um análogo aqui do mundo contingente, daquilo que está na esfera do transcendente, que é o que? A sociedade das naturezas humanas realizadas, em contrapartida à sociedade das naturezas humanas perdidas, ou incompletas, ou corruptas, certo? Então Agostinho vai dizer que essas duas cidades, ou duas sociedades, né, não propriamente são sociedades ou cidades da natureza apenas humana, mas da natureza espiritual. Tanto é que a sua origem, né, não deriva da existência humana, mas da diversidade dos anjos. Então, um anjo, ele é um homem, não é um homem. O anjo é uma entidade de origem espiritual. É um ser, é uma pessoa que tem inteligência e vontade, mas não tem corpo, né? Essa é a diferença entre os anjos e o homem. O homem, ele é uma pessoa com inteligência e vontade unida a um corpo, certo? Então, quando Agostinho fala das duas cidades, ele não está falando apenas da natureza das duas cidades como símbolos da natureza humana, mas da natureza espiritual, que engloba os anjos. Então, ele vai dizer que a origem das duas cidades, né, parte da origem da diversidade dos anjos, daqueles que vivem para Deus ou optaram voluntariamente para viver o plano divino, tal qual foi apresentado a eles. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas é isto. E aqueles anjos que resolveram viver para si mesmos, ou seja, duas, vamos dizer, dimensões das almas aí, né? Que é tanto o bem como a soberba. Vamos falar de mal aqui, né? Mas mal no sentido, claro, está na raiz da soberba, é o mal, ou seja, ir contra aquilo que lhe é natural. Isso não é um bem. Então, a origem das duas cidades, ou seja, a origem, né, do destino das naturezas espirituais, né, ela tem origem nisso, num ato voluntário. Então, o ato voluntário, ele é o que funda as cidades, a começar pelos anjos, certo? Então, logo que Deus, né, logo após Deus criar as realidades angélicas ou as pessoas espirituais, na figura dos anjos, né, a natureza espiritual do anjo foi testada, foi tentada, de uma certa forma, né, entre aspas, aqui a escolher entre o plano perfeito de Deus e aquilo que surgiu de repente na vontade desses anjos, que era diametralmente oposto à vontade de Deus, ou seja, viverem para si mesmo. Então, ao criar os anjos, Deus já, né, sabia dessa possibilidade.
está inserida no plano da liberdade. Então, os anjos, eles tinham a liberdade de negar, né? E essa liberdade de negar, ela vem por conta da soberba, certo? Então, após Deus criar os anjos, após ter, vamos dizer, as naturezas espirituais começarem a se dividir, ou seja, entre aquelas que procuraram a sua realização no seu princípio e encontraram o fim da sua natureza ali no seu princípio, e aqueles que resolveram, né, se realizar por si mesmos na sua própria natureza, fugindo do princípio e não encontrando o fim da sua própria natureza. Se perderam e viraram demônios. Certo? Após isso, há a criação do tempo e do mundo. Certo? Então, Santo Agostinho ele diz que entre tempo e mundo há uma simultaneidade, né? Um não precede o outro, né? Eles foram criados simultaneamente, tem o mesmo começo, né? No mundo, Deus cria, né? O mundo por si só é o movimento sucessivo dos seres, né? Deus já conhecia este mundo antes de o criá-lo, né? Então ele faz ali, em primeiro lugar, essas realidades espirituais, né, que nós encontramos na Escritura como sendo o céu, designados como céu, e ele cria o mundo, ou a realidade corpórea, né, pressupondo já a realidade espiritual. Então, na criação dos anjos, né, como se fosse a criação do dia, né, Deus já separa aquilo do dia que se tornou trevas. Então, lá a separação ali da luz e das trevas, certo? Já indicando que duas sociedades espirituais, de naturezas espirituais, começam a ser formadas. Claro, não num dualismo, né? Agostinho, aí muitos acusaram ele de ser dualista, platonista, porque, né, ele usa muito desse recurso retórico dos opostos, né? Tem a questão do maniqueísmo, tudo, né? Não vamos entrar nisso, mas essa dicotomia entre as sociedades espirituais, de naturezas espirituais, ela é o que espelha, o que calha mais, né, aqui, para poder designar uma realidade, uma só realidade. Quais as naturezas espirituais encontraram a sua realização e quais não encontraram ou não vão encontrar. Então, separar a luz das trevas é o mesmo que, né, separar quem se manteve na verdade e quem não se manteve na verdade por vontade própria, certo? A vontade boa, ou seja, a vontade submissa, humilde a Deus, foram em direção ao bem, à verdade, né? E aquelas que escolheram a si mesmo não se mantiveram na verdade. Então são vontades que se desviaram da sua natureza, da realização, da possibilidade de realização plena da sua natureza, certo? Então é por isso que Agostinho interpreta, por exemplo, os dias da criação, né, como dias que não só, né, claro, não são dias como a gente conta aqui na Terra, né, o nosso dia cronológico, mas como ações divinas que aconteceram, claro, né, a partir da criação do mundo e do tempo, das realidades espirituais anteriormente, mas que ainda continuam por acontecer, né? Então há algo de seminal aí nessa visão que Agostinho tem dos dias da criação, e ele enxerga no sétimo dia, né, aquele dia onde toda a obra da criação foi consumada, né, e onde essas realidades espirituais ou essas naturezas espirituais vão encontrar o seu repouso, o seu descanso. Seja esse descanso o sentido angelical da coisa, né? Seja o sentido humano,
existem 3 tipos de natureza espiritual: a divina, que é a suprema, a angélica e a humana. A divina já descansa por todo sempre, mesmo agindo. A angélica, ela descansa sob um certo sentido já agora, pois nela não há sucessão de tempo, pelo menos não como homem. Mas o homem, ele não descansa nunca, e nem deve, porque ele tem que lutar a todo custo para se manter, certo? Nesta sociedade de natureza espiritual na qual ele pertence, dentro ali de um extrato bem limitado, né? Ele tem um lugar bem definido, ele não pode descansar no tempo nenhum, porque senão ele descamba e sai dessa sociedade. Então Santo Agostinho diz: nenhuma natureza espiritual humana está livre de condenação. Até o último instante pode ser condenado. E ser condenado é justamente não realizar a natureza pelo qual Deus o criou. Então a cidade dos homens, ou a cidade terrestre, é a cidade ou a sociedade daqueles que caminham para a sua própria corrupção, para a corrupção da sua natureza espiritual. Certo? Então existem aí diversas correspondências simbólicas, né, no texto sagrado, né? Por exemplo, a palavra celeste, né, quando diz ali no Gênesis ali, sobre a realidade celeste, né, nós estamos falando dessa realidade espiritual, dessa natureza espiritual chamada anjo. Então, são divididos entre anjos fiéis e demônios rebeldes. Então aí está sendo criada já a sociedade, né, pessoal, a sociedade pessoal daqueles que realizaram a sua natureza pela submissão perfeita e humilde a Deus, e aqueles que resolveram seguir o próprio caminho e encontrar a perdição, que são os demônios rebeldes, né? Mas há uma correspondência simbólica também destas 2 cidades a nível terrestre. Então aquilo que na Escritura diz sobre celeste, reino celestial, está falando dessa sociedade de natureza espiritual, pessoal, dos anjos e dos demônios. A nível terrestre, terreno, temporal, Abel e Caim. Abel e Caim já começa ali, né, vamos dizer, a se formar a sociedade, a possibilidade, né, de uma sociedade divina no tempo, e não só a nível da eternidade lá com os anjos. Então, você vê que um dos demônios, né, tenta os primeiros pais, né, mente, né, engana e move a vontade dos primeiros pais contra a sua natureza. E isso deriva o pecado, né? Porém, o primeiro pecado humano foi cometido por Adão e Eva, mas o primeiro pecado foi criado e cometido pelos anjos rebeldes, ou os demônios. Então a realidade do pecado já existia sob a forma espiritual através da sociedade, né, angelical. Então os demônios já criaram o pecado, certo? E o transferiram para a esfera humana. Então, a partir daí, Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, já se começa a divisão, né, no plano do tempo. Olha, vamos ver aqui quais desses homens, né, desses seres humanos, dessas naturezas humanas, vão declinar para o pecado, continuar declinados a ele, ou aqueles que vão, pela graça de Deus, restaurar a natureza, a fim de que participem da sociedade divina. Então, a Abel simboliza né, vamos dizer, este caminho humano de natureza, que é o caminho do bem, né? O caminho que leva à própria realização da sua natureza. Abel, por que pareça, né, como diz Agostinho no livro,
significa luto, e Caim significa posse. Então você vê, Abel foi morto por Caim, porque Caim queria possuir algo dele, certo? Abel tinha uma certa qualidade agradável a Deus que Caim não tinha, e ao invés dele querer se reestruturar com o auxílio divino que estava ali presente, não, ele toma posse do seu próprio pecado e não se arrepende dele, certo? Tanto é que ele é depois, né, colocado como um sujeito errante pelo mundo. Então nós temos a figura do dominador, né, e do peregrino. Por quê? Porque Caim queria dominar uma certa qualidade que o seu irmão tinha, né? Teve inveja, certo? E ele queria, vamos dizer, ser o senhor do seu irmão, em uma certa medida. E Abel tinha a atitude contrária. Abel tinha a atitude daquele sujeito que está aqui na vida, está aqui no tempo, mas que espera tudo em Deus, tem a esperança completamente voltada para Deus, e que a pátria dele mesmo, verdadeira, não é aqui na terra, mas é lá com Deus. Então Abel aí já significa, bem claro, a figura daqueles que estão com a sua esperança em Deus e que esperam dele a realização da sua natureza espiritual. E Caim não. Caim, ele tenta jogar com Deus, né, colocando Deus e o mundo como equivalentes, né? Então ele peca, e o ponto culminante do seu pecado é o ato fratricida, vamos dizer assim, né? Ele já devia estar em processo de pecado antes de cometer esse ato, e continuou após, né? Por quê? Porque a ânsia do domínio, né? O domínio do mundo, certo? De tudo que está no mundo, né? Que é o mesmo que, de certa maneira, você equiparar o mundo a Deus. Então, dentro dessas correspondências simbólicas, né, e disso que a gente já falou, sobre a criação dos anjos, a origem dessas duas cidades, o motivo pelo qual Agostinho usa justamente essa analogia entre cidades, né, nós podemos chegar à conclusão que o que Agostinho está dizendo, na verdade, né, fica bem claro, não é novidade nenhuma, o que ele está falando aqui é o seguinte: a cidade de Deus é a graça, é quem está no estado de graça, seja a natureza espiritual do anjo, seja a natureza espiritual do homem. E a cidade terrestre é a cidade, é o que? É aquela natureza em estado de pecado. Então não há dualismo aí. Há o seguinte: há o bem e a ausência do bem, há o positivo e há o negativo, certo? Tem duas coisas correspondentes aí, tem duas coisas no mesmo plano que se chocam. A cidade divina, a cidade dos homens vive em guerra, não. Um é a presença da graça e o outro é a ausência da graça, certo? Então o primeiro ponto é esse. Agostinho, ele usa a analogia da cidade, porque a cidade, ela é uma comunidade ou um vínculo de sociedade entre uma multiplicidade de homens, né, dentro de uma ordem de convivência razoável, racional, né, que sempre está apontando para um fim ótimo, cujo objetivo é a felicidade, oferece o gozo e a segurança. Tudo isso Deus oferece para as naturezas espirituais pessoais, certo? E a origem das duas cidades é a origem, né, do pecado, ou seja, é quando os anjos soberbos resolvem viver para si mesmo, negando a Deus, como a gente disse no começo,
né, na frase clássica do Agostinho: dois amores fizeram as duas cidades, o amor de si até o desprezo de Deus, a terrestre, o amor de Deus até o desprezo de si, a celeste. Certo? E tudo isso não faria sentido se a história como um todo não tivesse um sentido linear, onde há uma criação, há um princípio, que é a criação, e há um fim, que é o fim do mundo. Então o princípio está ligado à criação das naturezas. Olha, perceba bem, a noção de natureza é importantíssima para compreender essas duas cidades. É essencial, é o núcleo. E o fim do mundo é o acabamento final das naturezas, que depois terá a ressurreição como repouso, no caso dos homens, né? Então Agostinho ele vai dividir a história em 3 momentos, né, intermediários: o pecado original, que é quando o pecado angélico adentra o mundo humano temporal, a natureza humana, certo? Do pecado original vai uma contagem de tempo até a espera do Salvador, que é a espera do Salvador, certo? Então há o pecado, há a espera e depois um terceiro momento, que é a própria encarnação do Verbo, certo? E dentro dessa linha, desse sentido linear da história da criação, está um único caminho, que é Deus unido à natureza humana, Deus e o homem sendo o mesmo. A encarnação do Verbo é isso, é Deus e o homem sendo o mesmo, duas naturezas diferentes, né, mas que se unem, se tornam uma só na pessoa de Jesus Cristo. Então abre-se aí, né, vamos dizer, um portal pelo qual o homem pode adentrar na comunidade agraciada, na cidade de Deus, né? Por quê? Porque o pecado é a linha divisória entre a graça e a desgraça, certo? Ele é a espada que corta ali, divide essas duas coisas. Embora, claro, Deus no plano de criação, ele tinha previsto essa malícia futura, né? Por que ele permite isso? Faz parte do plano dele, né? Sei lá, porque de repente a oposição entre duas coisas, né? Entre a positividade e a negatividade, entre a presença e a ausência, criam contrastes que põem em relevo a própria beleza da criação de Deus, né? Então, a causa ou as causas, né, que dividem, né, que criaram essas duas sociedades de naturezas espirituais, é a beatitude e a desgraça. É a graça ou a santidade e o pecado, a humildade e a soberba. Então, quem cria as duas cidades, né, nós podemos dizer que é o pecado, porque a graça não criou o pecado se autocriou, ou foi criado por uma natureza que, por vontade própria, resolveu tomar um caminho contrário à sua realização. Por quê? Porque a natureza, ela é boa. Ela é boa por quê? Porque ela foi criada por Deus. Então ela é única. Deus fez o homem para ser homem, com um princípio, um meio, um fim. Deus fez o anjo para ser anjo, com um princípio, um meio, um fim. Fez as pedras, as plantas, os animais, etc. Certo? Mas as naturezas espirituais têm vontade, e vontade livre. E algumas se tornaram más. Certo? Então,
não é uma questão de má natureza, não é uma questão de má vontade, porque nenhuma essência pode se opor a Deus, ser contrária a Deus, porque as essências fazem parte da criação de Deus. Só o nada pode se opor a Deus. O nada, como não é nada, então nada se opõe a Deus, certo? Mas o que a natureza, né, tem de prejudicial para poder, por vontade própria, escolher aquilo que é pior? Só pode ser o vício. A gente fala de virtude, no caso daqueles, né, que não se opuseram à vontade divina. Nós falamos de vício, aqueles que se opuseram voluntariamente à vontade divina. Então, Agostinho vai dizer que os inimigos de Deus não são inimigos por natureza. Existe a natureza dos maus, a natureza dos bons. Não, os inimigos de Deus o são por vontade própria. Então, as vontades declinantes, certo, são a manifestação de um vício próprio da natureza, que neste caso é um vício da vontade, que é a soberba, certo? Os anjos, como sendo inteligências muitíssimas vezes maior, muito maior, muito mais grandiosa do que a nossa inteligência, eles não sabiam disso? Claro que eles sabiam. Mas o poder da vontade de ser, né, de ter uma glória que não convinha, foi maior. Da mesma forma que a vontade de ser como Deus, a vontade de definir o que era o bem e o que era o mal, né, ludibriou, né, ocultou a inteligência humana no Éden a cometer o pecado. Então a questão da má vontade, né, entra aqui como o caráter próprio dessa, vamos dizer, dessa divisão entre cidades, entre comunidades santas e comunidades decaídas ou comunidades hostis a Deus. Então Agostinho vai falar: a vontade má não tem uma causa eficiente, ou seja, não tem uma coisa que venha e cause a má vontade, né, no coração dos anjos, no coração dos homens. Santo Agostinho vai dizer que é uma causa deficiente, ou seja, há um defeito, né? Um defeito que acontece naquela vontade. Há um defeito de vontade, né, que torna essa vontade uma vontade privativa, ou seja, uma vontade que tende à privação daquilo que lhe é próprio, daquilo que lhe é bom, certo? E esta deficiência, essa defecção, como ele chama, deriva de uma má inclinação de quem, obviamente, ama de modo perverso um bem. Então veja bem, antes dos anjos que se tornaram demônios, né, que foram os criadores fundadores da cidade terrestre, ou da linha divisória entre a graça e o pecado, que se excluíram da realização da sua própria natureza em Deus. Então, antes deles tomarem essa decisão, de fato, de negar a vontade divina, eles tiveram uma má inclinação, certo? Nada impede da gente pensar que os anjos bons e que continuaram na graça e continuaram subservientes a Deus e que compuseram a sociedade de natureza espiritual e pessoal de Deus, né, também não tiveram um foguinho ali, né, um estalarzinho ali de uma má inclinação também. Não sentiram uma vontadezinha, mas
sei lá, eu sou um anjo, mas eu estou vendo lá em cima lá um querubim. Por que eu não sou um querubim? Pode ter vindo assim, né? Psicologicamente nos anjos, nos anjos em geral, essa opção, porque para eles escolherem entre Deus e não Deus, eles só poderiam estar escolhendo entre Deus e eles próprios, e não existia outra coisa para eles escolherem. Então, a má inclinação é o que? É o assentimento, né, a esse desafio imposto por Deus nas naturezas espirituais angélicas. E essa natureza entrou em estado de defecção justamente porque abandonou a Deus. Então a defecção, né, que é a má vontade dos anjos, foi depois transmitida para a natureza humana, né, porque de certa maneira os anjos maus foram jogados aqui abaixo para sofrer aqui mais ou menos com um certo acesso ao mundo humano, né? Essa defecção da má vontade resulta do próprio abandono de Deus, ou seja, a aceitação de uma inclinação possível, né, derivada provavelmente desse teste de amor, né, essa prova de amor que Deus pediu às suas criaturas tão belas aí que eram os anjos. Então podemos resumir aqui que o caráter das duas cidades, né, cidade de Deus, cidade terrestre, pode ser subdividido nessas duas dimensões espirituais: a dimensão da graça e a dimensão do pecado. Dimensão da graça, que é algo positivo e derivado do princípio pelo qual todas as coisas, todas as naturezas existem e podem ser realizadas, e a dimensão daquilo que é contrário num certo sentido, porque essas naturezas aí se tornaram defeituosas por vontade própria, mas essas criaturas continuam sendo obras de Deus, então elas continuam dentro do senso positivo da realidade, porém elas se desviaram da realização da sua natureza por escolha própria. Então a sociedade dos que gozam em comum do bem supremo, do bem absoluto, compõe o que? Todos os espíritos, todas as naturezas pessoais, sejam humanas, sejam angelicais. E a sociedade defectiva é aquela que congrega aqueles que escolheram gozar bens inferiores, bens relativos, certo? Tanto no plano angélico, qual que eram os bens inferiores relativos? A sua própria pessoa, né? E o homem aqui na terra, nesse mundo aqui, né, no tempo, ele escolhe às vezes gozar bens inferiores. Às vezes não é nem só a própria pessoa, às vezes é outras pessoas, são outras pessoas, às vezes é um time de futebol, às vezes é uma droga, uma maconha, sei lá, às vezes é uma masturbação, pornografia, sei lá, qualquer coisa que é muitíssimo inferior a uma pessoa, certo? Mas qualquer coisa que não seja Deus não é supremo, qualquer coisa que não seja Deus não é absoluto. Então qualquer coisa que não seja Deus não vai realizar a sua natureza espiritual no sentido máximo, pleno e perfeito. Então está aí porque Agostinho escolhe a analogia simbólica das duas cidades. São comunidades, né? Comunidade daqueles que têm um vínculo, né, de ordem benigna, ou tem um vínculo de ordem defectiva ou maligna. Então esta é a origem e o porquê das duas cidades, certo? Espero que tenha ficado claro aqui. Tá bem resumidinho, tá bem sintético. Isso aqui a gente pode desenvolver em outras ocasiões aí de forma mais ampla, né, que a gente pode entrar mais a fundo em alguns detalhes,
Mas para o fim aqui da série, eu acho que deu para ficar bem claro, certo? A questão do desenvolvimento dessas duas cidades no plano humano também envolve a ação, né, do plano angélico. No nosso projeto História Sintética, a gente fala em algum momento sobre a questão do modo de participação histórico. Então, há um modo de participação histórica dinâmico, né, que seria o mesmo que a gente falar o modo de participação das naturezas aqui, tanto, sei lá, naturais mesmo, em todo sentido, mineral, vegetal, animal, humano, mas há um modo de participação estático, né, o dinâmico estático no sentido de que as mudanças temporais, corpóreas, etc., a gente trata como dinâmicas, né, mudanças de fato, e as realidades angélicas já estão estaticamente, vamos dizer, ligadas ao seu fim último, coisa que aqui embaixo nós não estamos ainda. Então você vê que há uma relação entre influência diabólica e angélica em todo o contexto da história humana. Então, dentro do desenvolvimento das duas cidades no plano histórico humano, a gente tem que falar alguma coisa sobre o que é o tempo, né? Segundo Agostinho, o que é a eternidade, o que é o próprio mundo, certo? E, enfim, falar alguma coisa sobre o que ele disse no seu livro sobre o desenvolvimento das cidades, certo? E por fim, na última aula a gente fala um pouco sobre o fim, o resultado final de toda essa odisseia humana, angélica, que constitui o desenvolvimento da criação. Como a gente chama lá na história sintética, a história sintética é para nós a unidade que existe entre o desenvolvimento da criação, né, tomado no sentido total, anjos, homens, plantas, animais, minerais, etc., universo, tudo lá, e a ação divina constante, eterna e perene. Então, a história de tudo isso é aquilo que está sintetizado simples em Deus, com todo o seu sentido pleno, toda a sua realização plena, tudo certinho do jeito que Ele quis. Agora, nós temos que escolher onde a gente vai estar. A gente vai estar dentro dessa síntese, realizado ou irrealizado, completo ou incompleto, santo ou desgraçado, certo? Isso aí faz parte também do teor retórico de Agostinho na sua obra, certo? Podemos falar em algum momento sobre isso. Então, vamos finalizar por aqui, certo? A primeira aula. Agradecer a todos que nos ouviram, estiveram presentes, e leiam a obra de Santo Agostinho. Excelente. Tudo bem? Obrigado a todos e